Olá, sou João Diogo Ramos, antigo aluno de Engenharia Informática de 96. O que é que veio primeiro? O interesse por tecnologia ou isso só surgiu depois de já estar em informática? Muito antes. E tem a ver com este museu. Veio muito antes o interesse por tecnologia, pai, quando eu tinha 8 anos. Já fazias experiências? Já. Assim. Eu vou para a universidade já tendo ido a uma final de um concurso de programação sem nunca ter tido uma aula. E não fui o único. O curso da UCEU que me deu, e acho que era uma característica muito boa que tinha na altura, uma visão transversal do que é a engenharia informática. E isso prepara-nos para podermos atuar nas mais variadas áreas. E havia alguma cadeira que te desse assim mais dores de cabeça? Algum professor? Havia as de matemática todas. E eu sou filho de uma professora de matemática, portanto a pressão era terrível. Eu, depois de acabar o curso, ainda tinha pesadelos com uma cadeira de estocástica, acho eu, que era a continuação de estatística. Eu, assim que acabei as cadeiras de matemática, disse a mim mesmo que o curso está tirado. Porque o curso era muito trabalhoso, mas para quem gostava era um curso, na minha opinião, fácil. Portanto, era um bocado por aí os meus pesadelos. Eu tive uma cadeira que, se calhar, a maioria das pessoas desvalorizava, em que nos ensinavam a fazer um currículo. O meu currículo era utilizado como um caso de exemplo no centro de emprego. A minha irmã foi ter uma formação no centro de emprego e mostravam-lhe um currículo bem feito e ela vai a ver, isto é do meu irmão. Eu não sabia disto e tenho muito orgulho. Eu tive num período espetacular na Universidade de Coimbra, tenho muito orgulho em ser estudante da Universidade de Coimbra. Se alguém ainda vê o mundo completamente dentro de 4 paredes, vamos dizer assim, não vai sobreviver do ponto de vista empresarial. E eu acho que aí a Universidade faz bem o seu papel. Acho muito bem que haja todo este tipo de incentivos e de fomentos a que as pessoas sejam mais empreendedoras. Eu acho que isso é inevitável e essencial nos dias que correm. Isso a Aurinegra, que é dessa cooperativa, é o que eu considero o princípio da minha vertente de abrir os olhos para o empreendedorismo. Depois a universidade dá-me as bases e consolida-me o conhecimento e depois passei muitos anos ligados à Critical Software. Foi a Critical que me deu a ambição de pensar grande. Considero que estes 3 pilares, Aurinegra, Critical e as bases da formação muito boa na Universidade de Coimbra, são o que de alguma forma definiu o meu percurso. Estamos no Museu Lodes EX Spectrum, que eu costumo dizer que é o projeto da minha vida, porque eu sou engenheiro informático e tive um objeto chamado EX Spectrum, um computador inglês dos anos 80, mas que era maioritariamente produzido a partir de Portugal. E a certa altura, ao longo do meu percurso profissional, lembrei-me de começar a colecionar estes computadores. Como qualquer colecionador, as coisas crescem, até que eu fiquei com um problema. Ou começava a vender os computadores, ou pensava como empreendedor, que é o que eu costumo dizer que sou. E foi este objeto que está aqui ao meu lado, um ZX Spectrum, que me abriu os olhos para o que era aprender a programar. E este espaço homenageia as pessoas que nos colocaram os computadores em casa e que nos deram os primeiros contactos com os videojogos. Jogar é terapêutico para ti? Já foi mais. Eu acho que agora é claramente um exercício de nostalgia. Eu não costumo jogar muito. Gosto principalmente de recordar os jogos que joguei, mais do que propriamente passar tempo a jogar. Mas isso, pronto, é uma coisa mais pessoal. Agora, foram estes joguinhos, neste caso aqui o Chucky Egg, foram estes joguinhos que fizeram com que as crianças, na minha época, ganhassem gosto pelos computadores, que era uma coisa nova que estava a aparecer. Achas que há algo que se pode retirar do gaming que seja útil em termos de personal skills, professional skills? Montes e montes e montes de coisas. Eu comecei a aprender inglês por causa dos jogos. Eu lembro-me de uma aula de inglês, a professora perguntar como é que se dizia uma palavra, que ela queria que a gente dissesse skill, e eu não lhe disse skill, eu disse level, que é o nível do jogo, não é? Level 1 é onde eu estou, já vou passar para o level 2. Sim, há muita coisa que se tiram dos jogos, seja dos antigos, seja dos novos, relacionados depois com a nossa vida. Por exemplo, os jogos Spectrum são conhecidos por serem extremamente difíceis. Ora, isso faz-nos testar coisas como a nossa paciência, a tolerância ao fracasso, características que, por exemplo, são essenciais para um empreendedor. E, portanto, sim, há muita coisa que se tira daqui. Tens um jogo favorito? Tenho muitos jogos. No Spectrum lembro de jogos como este, lembro do Jumping Jack, é um dos jogos que eu acho mais piada. O Mortal Kombat, eu era grande fã de Mortal Kombat, achava incrível a violência do jogo, mas eu sempre fui fanático de jogos de luta, artes marciais e companhia, e, portanto o Mortal Kombat é se calhar assim o jogo de eleição. Esta sala onde estamos, isto é um regresso aos anos 80? É uma tentativa de voltar a uma decoração mais ou menos próxima do que teríamos em nossas casas. Há aqui pormenores que as pessoas, quando visitam o museu, não sabem. É que a maioria destes objetos que aqui estão são objetos de família. São objetos com que eu cresci. Para mim tem um simbolismo ainda adicional. E há algum assim objeto que te tenha dado mais dores de cabeça de obter? Cada objeto que está neste museu tem uma história a nível de logístico
incrível. Eu tenho computadores que trouxe do Peru. Quando fui mandar dinheiro para os comprar, tive o banco a perguntar-me se eu andava metido em algum negócio ilícito. Tenho o triciclo, que está aqui no museu, o triciclo elétrico, que veio da Holanda. Para encontrar alguém que o trouxesse da Holanda, usei as redes sociais e aquela ideia de que há sempre um português em todo lado, e é verdade. Como é que a UC está presente neste espaço? O C está sempre presente de várias maneiras. Uma, aqui dentro, porque obviamente marcou o meu percurso, mas está presente também aqui, no NR1000, primeiro computador português, que era montado na Figueiredo da Foz, e um projeto de pessoas como o professor António Dias Figueiredo, como o professor João Gabriel Silva. Não descansei até conseguir convencer a Universidade a termos aqui exposto um dos exemplares do NR1000 e do UNIC, que são os computadores que foram lá feitos. A Universidade prepara-nos para a vida e a UC fez claramente isso por mim. 20 e tal anos depois, aqui estamos, de Coimbra, com impacto.